Convidamos agora Guilherme Basso e Jéssica Bittencourt Lisboa. Apresentação do trabalho intitulado Avaliação do padrão capilaroscópico e variáveis clínicas em pacientes portadores de esclerose sistêmica, orientado pela professora doutora Bárbara Stadler Kahlo. Primeiramente, bom dia a todos. Eu me chamo Guilherme e hoje eu e a Jéssica vamos apresentar o trabalho intitulado Avaliação do padrão capilaroscópico e variáveis clínicas em pacientes portadores de esclerose sistêmica. Nós somos orientados pela doutora Bárbara Stadler Kahlo. Em um primeiro momento, abordando sobre a esclerose sistêmica, essa é uma doença crônica, multissistêmica e difusa do tecido conjuntivo, cuja etiologia está associada à autoimunidade. Inicialmente, a doença se manifesta pelo fenômeno de Raynaud, seguido da fibrose cutânea e visceral. É uma doença que acomete principalmente mulheres, por volta dos 40 anos de idade, sendo uma doença infrequente na população. Com relação à sua classificação, a doença é entendida como limitada quando acomete a pele abaixo dos cotovelos e dos joelhos, sendo que nesse caso o fenômeno de Raynaud tende a aparecer anos antes do acometimento da pele. Já a doença é entendida como difusa quando acomete outras áreas da pele, sendo que nesse caso o fenômeno de Raynaud aparece junto com essas lesões de pele. Com relação mais à parte laboratorial, o FAN é reagente em aproximadamente 80% dos indivíduos, sendo o anticorpo anticentrômero associado à forma limitada e o anti-SL70 à forma difusa da doença. Com relação à clínica, o envolvimento cutâneo se dá pela deposição de fibras de colágeno na pele, produzindo então o facies esclerodérmico, a microstomia e fenômenos ulcerativos cicatriciais. Esse envolvimento cutâneo ele pode ser quantificado pelo score de Rodnan modificado, que consiste na palpação manual de 17 áreas do corpo e uma graduação que vai de 0 a 3 para cada uma dessas áreas. Com relação ao envolvimento visceral, o esôfago é comumente afetado, ocorrendo a hipomotilidade, bem como os pulmões, em que pode ocorrer tanto a doença intersticial pulmonar, mais comum na forma limitada, quanto a hipertensão arterial pulmonar, mais comum na forma difusa. Bom, sabendo que o fenômeno de Raynaud é uma das principais e mais precoces manifestações da doença, a capilaroscopia periungueal é uma técnica de imagem simples e barata que permite a visualização dos capilares ali da cutícula. Essa técnica permite a diferenciação entre o fenômeno de Raynaud primário, ou seja, a doença de Raynaud, e o fenômeno de Raynaud secundário, principalmente as colagenoses. Em um indivíduo saudável ou com a doença de Raynaud, a forma, o tamanho, a distribuição e a cor dos capilares são homogêneos. Entretanto, quando existem capilares ectasiados e megacapilares, uma redução no número de capilares com áreas de deleção e microhemorragias, o padrão é dito SD, muito comum nas colagenoses, principalmente na esclerose sistêmica, sendo que esse padrão SD ele pode ser dividido ainda entre ativo, quando predominam os capilares ectasiados, e inativo, quando existe a predominância de deleções. Bom, então nosso objetivo geral foi estudar a associação e ou a correlação dos achados da capilaroscopia com os dados clínicos da esclerose sistêmica, investigando especialmente a associação das variáveis clínicas com os padrões ativo e tardio visualizados no exame. Então, a nossa pesquisa foi um estudo longitudinal retrospectivo realizado lá no ambulatório de reumatologia do UEM, com 32 pacientes diagnosticados com esclerose sistêmica, incluindo ambos os sexos e maiores de idade, e excluindo pacientes com overlap com outras colagenoses, ou seja, a gente estudou só pacientes com esclerose sistêmica pura. Então, as variáveis coletadas foram aquelas observadas na capilaroscopia e dados de prontuário, e a estatística foi realizada através de diversos testes de associação e correlação, e a significância adotada de 5%. Bom, começamos qualificando nossa amostra. A gente teve que a maioria da amostra foi de mulheres brancas de meia idade. O fenômeno de Raynaud esteve presente em quase a totalidade dos pacientes e úlceras digitais atingiram a metade. A forma principal foi a limitada e o acometimento visceral principal foi o pulmonar, seguido pelo esofágico. O FAN foi reagente em cerca de 90% dos pacientes e o anticentrômero e anti-SCL70 positivaram em menos da metade. Em um primeiro momento, nós analisamos as variáveis clínicas entre si e encontramos uma relação importante entre úlceras digitais e o score de Rodnan, sendo que para um score maior, ou seja, um maior espessamento de pele, há uma maior ocorrência de úlceras digitais.
Em seguida, no estudo propriamente da capiloroscopia, nós não encontramos uma relação entre os dados clínicos e os achados capilaroscópicos, exceto pelo número de capilares, que se associou novamente a fenômenos ulcerativos digitais, sendo que para um número anormal, ou seja, um menor número de capilares, vai haver uma maior ocorrência de úlceras digitais. Em seguida, especialmente na correlação do score de Hodgson com as variáveis capilaroscópicas no padrão tardio e ativo, ao estudar ambos padrões concomitantemente, nós só achamos uma tendência estatística para a área de deleção, enquanto que se nós estudamos o padrão ativo sozinho, não tem significância estatística. Mas, ao estudar exclusivamente o padrão tardio, nós encontramos uma correlação negativa para número de capilares e positiva para a área de deleção. Isso significa que quanto menor o número de capilares e maiores áreas de deleção, maior vai ser o score de Hodgson, então maior espessamento cutâneo e maior a ocorrência de úlceras digitais. Sendo assim, nós concluímos que a capilaroscopia é um exame essencial na diferenciação do fenômeno de Raynaud primário e secundário e, portanto, é fundamental na identificação de colagenoses como esclerose sistêmica. E como nós vimos, já que os achados e os padrões capilaroscópicos podem estar relacionados tanto ao grau da fibrose cutânea quanto ao aparecimento de úlceras digitais, a capilaroscopia é indispensável no acompanhamento da doença e na identificação precoce de complicações clínicas. E como uma consideração final, como a nossa doença tem um caráter bastante raro, a nossa amostra foi bastante limitada. Então, faz-se necessário maiores estudos, com maiores amostras e multicêntricos, para que nós possamos ter uma melhor compreensão do papel da capilaroscopia na esclerose sistêmica. Muito obrigada pela atenção. Muito bem, Guilherme, Jéssica, parabéns pela apresentação. Essa apresentação, ela complementa muito o que está escrito aqui. Eu até sugiro que vocês coloquem as figuras, as fotos ali, com relação à capilaroscopia periungueal, porque acho que vai ficar mais fácil de compreender o que está sendo escrito. Aqui, para mim, ficou nítido, né, que vocês utilizaram esse exame que tem uma subjetividade visual ali de quem vai analisar. Então, eu acho interessante constar isso aqui para quem vai ler a pesquisa de forma visual também, uma foto, né, uma lista de figuras que contempla isso aí. Essa é uma sugestão que eu tenho. A pergunta que eu faço, até a título de curiosidade, a opinião de vocês, quando vocês iniciaram a pesquisa, vocês já estavam pensando no Hodgson e nas úlceras digitais, ou vocês perceberam que vocês poderiam fazer esse apanhado depois que vocês viram que a capilaroscopia periungueal não tinha correlação com as variáveis clínicas que talvez vocês estavam imaginando? Então, a gente queria correlacionar, tanto que a gente pegou nos dados do prontuário, hipertensão arterial, o vidro fosco na tomografia, tudo isso, todos os dados, inclusive o anticentrômero, o anti-SL70, a gente queria associar tudo, como tem em alguns estudos da literatura. Mas a gente não conseguiu achar nenhuma significância estatística, só mesmo para úlcera digital. Então, por isso que a gente puxou mais para isso, porque a gente não conseguiu achar. E também gostaria de complementar que os estudos que tem, eles também têm muitas amostras limitadas. Aí, por isso, os resultados são bem conflitantes. Tem alguns que falam que a hipertensão pulmonar está associada com padrão, outros falam que não tem nada a ver. Então, a gente queria ver se nessa amostra a gente podia comprovar esses dados, mas a gente verificou que não houve correlação. Que não deixa de ser um excelente resultado também. Olá, Guilherme, Jéssica, vocês estão de parabéns. Eu também gostei bastante da apresentação de vocês e pensei da mesma forma, né, trazer parte da apresentação, porque quando você monta a apresentação, vocês já amadureceram muito no caráter da pesquisa e conseguem ter esse olhar para extrair e expor o que de fato é mais importante. Mas o caminho inverso também enriquece muito o trabalho, sabe? Eu coloquei vários apontamentos aqui, mas logo no início dos agradecimentos me chamou a atenção, vocês estão de parabéns, porque vocês foram muito gentis e, assim, eu acho que foram excepcionais, acho que a palavra é essa, que, em primeiro lugar, agradeceram os pacientes, né? Isso é muito importante, porque é fato, a gente agradece, né, ao ser superior, à família, aos amigos, todo o suporte, enfim, mas os pacientes, vocês tiveram essa delicadeza, esse refinamento, vocês estão de parabéns.
Aí eu coloquei várias sugestões aqui de correções, enfim, mas eu vou lá para a metodologia. Lá na metodologia, achei bastante interessante que vocês colocaram assim, a coleta de dados propriamente dita aconteceu entre abril, né, foram 7 meses de coletas de dados. Por que propriamente dita? Existiu alguma coleta anterior ou vocês pretendem entender? Acho que foi só o jeito que a gente escreveu. Só? Ah, entendi. Porque, na verdade, a gente tinha pensado em começar antes, mas aí passou as férias, e a gente não conseguiu muito ir no ambulatório, até porque a gente teve um... Quer falar? É que teve uma mudança também do ambulatório de um lugar para o outro, e daí trocou a equipe, foi uma loucura assim no período do final de 2021. Então acabou que a gente atrasou um pouquinho o início da coleta. Entendi. Então talvez esse propriamente dito da ideia, né, surge dúvidas, mas eles coletaram em algum outro momento e tal, então talvez remover e deixar claro. E daí eu fiquei olhando e parei um bom tempo aqui nos critérios de inclusão e nos critérios de exclusão. Aqui na apresentação você foi bem mais clara, assim, o que seria dos critérios de inclusão. Porque nos critérios de exclusão, é fato que se o paciente se recusar, né, a assinar o TCLE, ele não vai participar. Não sei se isso seria adequado colocar como critério de exclusão, né? Sabe? Então, talvez os critérios de inclusão e os critérios de exclusão, talvez fosse mais interessante estabelecer, de fato, sinais, sintomas, dados que pudessem, né, contribuir aí com a evolução da pesquisa de vocês. Vocês deixaram claro essa estruturação do trabalho, os resultados, a forma de expressar, mas lá na conclusão, que eu acho que talvez também deixo aqui a sugestão, de não conclusão, de considerações finais, como você colocou aqui, porque eu senti na escrita de vocês essa angústia, vocês tinham a pretensão, todo pesquisador tem. Quando a gente começa um trabalho, a gente tem aquele momento de resultados esperados, né? E dá aquela vontade, nossa, você já imagina o que você vai obter. E daí, no desenvolvimento da pesquisa, nem tudo acontece como gostaríamos. Só que isso não causa nenhum demérito à pesquisa. Não atingir resultados esperados, sabe? Acontece para toda pesquisa, né? O pesquisador ele tenta não dá certo, 2 não dá certo, ele está na 8ª, 9ª vez que a coisa não deu certo. Na 10ª deu certo, a gente esquece todas as outras que deram errado. Isso é pesquisa. E não conseguir, talvez, aquele resultado esperado, mais os resultados que aqui vocês apresentaram, também é resultado, como o Dr. Cássio bem colocou, né? Então, eu gostaria que vocês, talvez, para dar essa continuidade, né, da organização da pesquisa, reverem essa conclusão, porque parece que chegou na conclusão, vocês falaram, agora sabe, não, entendeu? Ficou assim um pouco estranho, mas não, vocês desenvolveram um trabalho importante, relevante, de fato, com dados que possam contribuir e, de fato, ir apontar que talvez um número maior, né, aumentando o N, né, pudessem ter resultados mais expressivos ou novas pesquisas, né, tornam-se interessante aí. Mas não depreciem o trabalho de vocês, não. Vocês estão de parabéns. Mesmo você, Guilherme, você, Jéssica, e também a sua orientadora, a doutora Bárbara. Parabéns.